Independente se você é um jogador iniciante, intermediário ou avançado no xadrez, você provavelmente já ouviu falar de tempo. E você provavelmente também já ouviu falar que, por exemplo, uma defesa escandinava não é particularmente boa, porque depois de peão em E4, peão D5, peão toma e dama toma, o jogador de pretas perde tempo com essa dama que está no centro do tabuleiro e vai ter que se mover novamente após o cavalo na casa de C3. Ao mesmo tempo, você também já deve ter ouvido falar para não perder tempo com lances de peão na abertura. Por exemplo, nessa italiana, o lance H6 não é tão interessante, apesar de parar a ideia de cavalo em G5, que seria a ideia tradicional do ataque fegatelo, porque coloca o jogador de pretas um tempo atrás na abertura. Mas aqui vai uma estatística interessante. Na escandinava tem uma linha específica na qual o jogador de pretas perde ainda mais tempo. Ele dá um cheque de dama, as brancas jogam bispo em E2 cobrindo o cheque, vem bispo em G4 desenvolvendo, colocando um pouco de pressão aqui no bispo, e as brancas jogam D4 chutando a dama do jogador de pretas. Nesse caso, as pretas geralmente trocam o bispo, então bispo toma bispo aqui na casa de E2 e as brancas desenvolvem enquanto capturam. E isso a gente chama também de desenvolver com tempo. Já é o segundo ganho de tempo que o jogador de brancas tem na posição. E o terceiro vem quando o jogador de pretas acaba movimentando a dama novamente. E aí essa dama pode ir para a casa de A5, para a casa de H5, né? Mas depois da movimentação da dama, as brancas estão essencialmente 3 tempos à frente. Veja só. O jogador de brancas tem 2 cavalos desenvolvidos, um peão no centro, então já tem 3 lances úteis feitos, enquanto o jogador de pretas essencialmente só tem um lance útil, tendo sido feito que seria tirar a dama da casa inicial. Mesmo assim, com 3 tempos à frente, a estatística nos diz que o jogador de pretas vence a mesma quantidade de jogos que o jogador de brancas nessa posição. Assim, logicamente falando, é óbvio que as brancas estão melhores e todo mundo aqui sabe disso e preferiria jogar de brancas. Mas na prática, a maior parte das pessoas não consegue converter essa vantagem de tempo em uma vantagem material ou em uma vantagem de segurança do rei, vantagem posicional, quer que seja. Geralmente você só vai acabando igualizando, deixando o seu adversário igualizar a partida. Então, tendo em vista essa estatística, eu resolvi trazer esse vídeo para a gente discutir um pouquinho o conceito de tempo e quando é que você pode, quando é que você não pode perder tempo e como é que você castiga o adversário que perde tempo em momentos indevidos. Para isso, a gente vai ter que discutir algumas questões em relação a posições abertas e posições fechadas, tudo bem? Então, vamos lá. Essa daqui é uma posição aberta. Como eu sei que ela é uma posição aberta? Porque não tem peões fixos no centro do tabuleiro e existem 2 colunas abertas aqui bem no centro. Olha só, a coluna E está aberta e a coluna D está aberta também. Significa apenas que não há peões para nenhum dos lados aqui nessa coluna. Tudo certo? Essa é uma posição de gambito, porque o jogador de pretas tem um peão a mais, e o jogador de brancas está completamente ganho porque a posição está aberta e existe uma vantagem significativa de tempo por parte das brancas que já tem, 3 peças ativamente participando do jogo e o seu rei seguro. Então, 4 lances úteis, assim, essencialmente tendo sido jogados a partir da abertura. E a única coisa que falta para a gente finalizar a abertura seria tirar a dama e conectar torres. Enquanto o jogador de pretas tem apenas 2 peças desenvolvidas e todo o restante está nas casas iniciais, ao mesmo tempo que o rei das negras está no centro do tabuleiro. Essa é uma posição aberta e, por consequência, ela é extremamente sensível a tempo. Eu vou ligar o engine para você ver. Ela é uma posição que o engine avalia como ganha. Temos 5 pontos aqui à frente. No entanto, se você desperdiça o tempo, praticamente toda a sua vantagem se esvai. Um tempo sequer que você perde e toda a vantagem vai para o saco. Por quê? A sua vantagem aqui é uma vantagem de tempo, de desenvolvimento na posição aberta. Você não pode permitir que esse rei saia do centro. Então, por exemplo, um lance como H3 seria uma gafe enorme, que diminui a sua vantagem de 5 pontos, uma posição completamente ganha, para 2 pontos, que é uma posição de vantagem, no entanto que nem todo mundo conseguiria converter. E a única razão pela qual ainda tem 2 pontos de vantagem é que depois de bispo em E7 você pode sacrificar o bispo na casa de F7, por exemplo, deixando o rei do seu adversário ainda no centro do tabuleiro e tentando ganhar, né? Enquanto você ainda tem essa vantagem de desenvolvimento, de ativação de peças e tudo mais. Se você, por um acaso, deixa o adversário fazer o roque, a posição fica praticamente igual. E, por exemplo, aqui o computador dá um pontinho de vantagem
e para seres humanos é muito difícil de fato converter em alguma coisa, tudo bem? Então, a posição aberta, ela é tremendamente sensível a tempo. Qualquer perda de tempo por qualquer um dos jogadores vai ser extremamente punida. Agora, eu te trago uma posição fechada. Essa é uma posição fechada na qual o jogador de brancas possui uma vantagem de mais ou menos 1 ponto. No entanto, essa vantagem é completamente posicional. Por quê? A vantagem é uma vantagem de espaço no centro do tabuleiro que o jogador de brancas tem porque seus peões estão fixos de maneira mais avançada. Essa não é uma posição sensível a tempo. Olha que interessante. O que o computador pede é o lance bispo em D3. É o que ele está dizendo que é o melhor lance aqui. E a vantagem é de 1.1. No entanto, por exemplo, um lance que perde tempo não vai nem diminuir a nossa vantagem, né? E nem dar uma chance para o nosso adversário se recuperar. Digamos que eu jogo aqui, por exemplo, um H3, né? Você vai ver que a avaliação do computador vai permanecer exatamente a mesma. Por quê? A perda de tempo numa posição fechada não é nem um pouco grave, enquanto a perda de tempo numa posição aberta é gravíssima. Olha só, joguei o H3, a vantagem permanece. Se eu jogar um lance como A6 para as pretas, a nossa vantagem também não aumenta. Então, os dois jogadores perdem tempo, nenhum ganha nem perde vantagem por conta dessa perda de tempo. Por quê? Posição fechada não é tão sensível a tempo quanto uma posição aberta, beleza? O que você pode fazer com essa informação? Que tipo de conceito é esse, né? Com esse tipo de informação, você sabe que, por exemplo, se o adversário perde tempo na abertura, o que você quer de fato fazer é abrir a posição. Por exemplo, na italiana, o oponente acaba de perder tempo. Bem, você sabe que uma posição fechada não é sensível a tempo. Então, se eu jogar, por exemplo, D3 e manter tudo fechado, lá se vai sua vantagem, igualiza tudo. Apesar de que D3 é um lance, né, bom, não é uma perda de tempo. Ao mesmo tempo que o roque não é, cavalo em C3 não é perda de tempo. No entanto, apesar da sua vantagem de tempo, você não consegue nenhum tipo de vantagem aqui posicional, material, seja o que for. Agora, se você joga D4 e você gera uma coluna D semi-aberta para as brancas e uma coluna E semi-aberta para o jogador de pretas e gera contato entre peças nessa posição aberta, de repente, o jogador de pretas tem muito mais dificuldade para jogar, certo? Esse é um exemplo que eu já dei várias vezes aqui na italiana, mas, por exemplo, se um lance como bispo em C5, porque agora a posição está aberta, tem muito mais contato entre peças, o rei dele está no centro, você poderia jogar algo como bispo em F7 e já ganhar de maneira imediata por conta de dama em H5. Você vai ver que a maior parte dos gambitos, na realidade, é isso, né? Então, digamos um gambito escocês. Você joga D4, entrega o peão para abrir a posição e não toma de volta para ganhar uma vantagem de desenvolvimento. Essencialmente, aqui a gente está praticamente naquela posição de gambito. Exceto que quando o adversário joga o H6, você não precisou gambitar nada para chegar na posição. E nessa linha, por exemplo, todas as armadilhas que funcionavam naquela outra funcionam aqui. As brancas geralmente jogam C3 e D por C3 é um erro por conta de bispo por F7. Mesmo conceito, punindo o oponente por estar jogando tempo atrás numa posição aberta, beleza? Se até aqui você já aprendeu alguma coisa que você não sabia, eu peço que você se inscreva no canal e eu peço também que você deixe o like nesse vídeo, beleza? É de graça e me ajuda pra caramba. Considere também virar membro do canal para alguns vídeos mais longos e educativos de xadrez posicional. Agora vamos a um exemplo de partida de mestre. Essa é uma partida muito legal entre o Max Euwe, que está enfrentando aqui um grande mestre também, que é o Spire, né? O Max Euwe, para quem não sabe, foi o quinto campeão mundial. Acredito que o Max foi o 5º campeão mundial. Depois alguém aí nos comentários me avise. Mas olha só, o Max está enfrentando aqui uma estrutura de semi-eslava e o jogador de pretas acaba chegando à conclusão de que ele gostaria de ter um pouco mais de controle do centro. Ele já tinha jogado C6 antes, mas ele resolve avançar o peão mais uma vez para C5. Essa daqui é uma perda de tempo que aumenta uma tensão de peões aqui no centro do tabuleiro, certo? Então, ó, primeira perda de tempo. O Max joga o roque. E nessa posição, as pretas ainda assim têm uma posição ok, porque uma única perda de tempo já não é suficiente para castigar, porque está muito perto do roque, de jogar bispo em E7, né? Então, pretas têm a sua última chance, essencialmente. Tem que jogar bispo em E7 e fazer o roque. Só que o jogador de pretas, ele acaba entrando numa ideia de desenvolver o bispo aqui de casas claras primeiro. Ele não vê perigo na posição,
Porque aparentemente é uma posição fechada, porque existem vários peões aqui no centro do tabuleiro, e ele joga peão em B6. O que ele não percebeu é que esses peões aí no centro do tabuleiro estão todos se atacando. Então, para essa posição, partir de uma posição fechada para uma posição aberta é daqui para ali. Isso é o que a gente chama de um centro instável, porque há tensão entre os peões. Então, o que o Max Euwe faz é, ele captura o peão de D, né? E o adversário não quer tomar de cavalo, apesar de que seria o correto para não levar E4 com o tempo no cavalo. Então, ele acaba tomando de peão, que é ruim. Veja só por que é ruim. Porque agora a coluna E tá semi-aberta, não tem mais o peão do jogador de negras, e agora o Max joga E4, ofertando mais uma troca de peões no centro do tabuleiro, que não pode ser recusada. Se você não capturar meu peão, eu vou capturar, a coluna do seu rei vai se abrir e você será brutalmente punido por não ter desenvolvido mais rápido, por não ter feito roque. O adversário faz o quê? Ele desenvolve o bispo, que é o que ele queria, ainda não sentindo perigo. Temos a troca de peões no centro, depois que o oponente retoma torre cheque, que é muito incômodo, ele bloqueia de bispo, mais uma troca de peões centrais para abrir ainda mais a posição, e agora ele é finalmente castigado com o bispo em B5 cheque, tirando o direito ao roque do adversário. Por que tira o direito ao roque do oponente, né? Porque o oponente vai ter que bloquear o cheque ou sair do caminho. Se ele sai do caminho, que é o que ele fez, ele perde o roque, fica numa posição inferior. Se ele bloqueia o cheque, digamos, o simples daminha 2 não permite que ele faça o roque mais, porque agora, se ele fizer o roque, por exemplo, dama toma bispo, né? E digamos que o nosso adversário tente algo como bispo em E6, por exemplo. Basta que colocamos pressão aqui na coluna que está aberta, né? Então, simples, digamos, cavalo em G5, cavalo em D4, já resolve, porque a gente vai atrás do bispo, vai atrás do peão e continuamos pressionando aqui a posição, certo? E por consequência, as brancas têm um jogo fácil e uma posição extremamente ganha. Agora, por exemplo, temos essa partida do Fischer, certo? E nessa posição de uma defesa francesa, o centro está completamente fechado, não há tanta tensão entre os peões. Você vê, esse daqui é um centro que está de fato fechado, perfeito? Ó, a única ponto de tensão entre os peões é o peão de C com o peão de D. No entanto, se essa troca fosse efetuada, o centro não se abriria, né? Tudo que ele faz aqui é desdobrar os nossos peões e manter o centro fechado. Esse é um centro fechado de fato, e o que é que uma posição de centro fechado pede? Pede manobras bem feitas de peças, né? Uma posição de centro fechado pede um ataque pelas alas com manobras bem executadas de peça. Então o Fischer joga nessa posição um dos melhores lances, e é o lance que eu jogo até hoje. Depois que eu vi essa partida, eu adotei essa linha de abertura que eu gosto muito, que é o lance A4. Olha só, é um lance que perde tempo, essencialmente, é claro, não faz nada que você espera da abertura, não desenvolve, não prepara o roque, mas ainda assim é o melhor lance da posição, na minha humilde opinião. Por quê? Porque você libera uma casinha para você desenvolver o seu bispo mal. Olha que interessante, você tem 3 peões em casas escuras e agora você tem uma bela casa para colocar o seu bispo. E, bem, quando você jogar bispo em A3, ele vai ser um monstro, porque ele vai ficar de olho em todas as casas fracas aqui do nosso adversário. Tinha pressa para jogar o lance? Talvez sim, talvez não. No entanto, não existe nada que o seu oponente possa fazer para te punir, porque essa é uma posição de centro verdadeiramente fechado. Outro exemplo que temos muito interessante é aqui na Índia da dama. O lance criado pelo Petrosian nessa posição é o lance A3, que é um lance muito legal. Importante dizer que esse lance só funciona porque não tem tensão de peões no centro, né? Se tivesse, aí já é outra história. Como não tem, esse lance é muito forte porque tira a casa de desenvolvimento natural do bispo. Se você joga cavalo em C3, ele vai jogar aqui bispo em B7 e bispo em B4, mas bispo em B4 primeiro, porque é o lance sensível a tempo, e ele impede que você jogue E4 e D5 no futuro. Ele fica de olho nas casas centrais. Agora, como você joga o A3, é uma perda de tempo na abertura, mas paradoxalmente você está brigando por essas casas, porque você está argumentando que agora não dá para impedir o seu cavalo de vir para C3 sem nenhuma peça poder contestar. Então vem bispo em B7, cavalo em C3, e se o oponente bobear, você consegue jogar o D5, seguido pelo E4, e consegue uma posição completamente dominante no centro do tabuleiro, por conta de uma aparente perda de tempo que foi muito bem colocada. Bem, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha sido útil aí para você, independente do nível que você está na sua jornada de xadrez. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, um abraço e até a próxima!